bom? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Vamos estudar junto a Bíblia? Eu estou estudando aqui o Evangelho de João, aqui no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 25. Eu vou ler para vocês. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: "Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá." Então os judeus lhe perguntaram: "Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso?" Jesus lhes respondeu: "Destruam esse templo, e eu os levantarei em 3 dias." Os judeus responderam: "Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias?" Mas o templo do qual eles falavam era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eu estava refletindo sobre essa palavra e lembrando aqui, em seu processo histórico da história de Israel, que essa Páscoa, a Páscoa judaica, não é a Páscoa que muitas vezes comemoramos hoje, Essa Páscoa, ela se refere à saída do povo hebreu do Egito, Lá foi declarado a festa da Páscoa, em comemoração, à lembrança dessa liberdade, que o povo hebreu teve, dos 400 anos de escravidão que tiveram no Egito. Mas o que eu venho falar aqui não é sobre isso. É sobre a primeira decisão do ministério de Jesus. Embora, nós pensarmos, Jesus, ele apareceu primeiro a João, foi batizado, Depois ele foi para o deserto, escolheu seus discípulos. Mas eu vejo que a primeira decisão sobre proclamar o Evangelho do Reino foi esta. Ele colocou a casa em ordem. Ele foi numa festa de Páscoa em Jerusalém e lá a casa de Deus, o templo de Deus, estava cheio de mercadores e as pessoas não respeitavam, não se importavam com o fato de agradar a Deus. Eles só estavam preocupados com aquele momento, não havia respeito, pela casa de Deus. Então, a
primeira atitude, a primeira decisão que veio de Jesus foi colocar a casa em ordem. Um pouco nos versículos anteriores você vai ver, lá em João, capítulo 2, versículo 4, né? Porque às vezes a gente vai pensar, nossa, mas e o milagre do casamento? Não foi o primeiro? Não foi a primeira decisão de Jesus. Embora ele operou o milagre, ele falou para a mãe dele o seguinte, porque precisava de vinho, na festa havia acabado o vinho, e a mãe dele foi pedir para ele ajudá-lo, né? E ele operou um milagre e multiplicou o vinho do casamento. Só que quando ela foi falar com ele, o que ele falou? Está aqui no versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então isso não foi uma decisão que partiu dele, mas colocar o templo de Deus em ordem foi uma decisão que partiu de Jesus. E quando Jesus fala, destrua este templo e eu levantarei em 3 dias, ele está referindo o templo do corpo dele, né? Nós vemos na palavra de Deus que fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, Deus, ele nos ensina aqui que nós devemos, antes de tudo, colocar o nosso templo em ordem, tirar tudo o que desagrada a Deus de dentro do nosso templo. Eu faço terapia, né? Já faz algum tempo, porque nós somos cristãos, mas nós adoecemos, né? Do corpo e da alma também. Né? Não adianta você falar que você é forte, que você não precisa buscar, né? Cuidar da sua mente, da sua alma também. Porque nós precisamos, eu acredito que todos precisamos de terapia. Porque na terapia a gente aprende a olhar para nós, para quem somos, para o que acreditamos. E eu me lembro, né, há uns tempos atrás, pela questão, né, por essa questão mesmo, de saber quem eu sou, eu comecei a pensar, a olhar para mim, para os meus pensamentos, para o que eu acredito, né, para quem eu quero ser. E nesse processo, né, eu comprei um guarda-roupa novo e eu queria organizar minhas coisas da escola dentro desse guarda-roupa. E eu lembro que uma vez, no final de semana, eu tomei essa decisão. Eu tirei tudo do guarda-roupa e comecei a organizar tudo da maneira que eu queria organizar. E eu falei, né, pra psicóloga, e ela falou: nossa, que interessante o que você fez. Então você tirou tudo pra fora e começou a organizar tudo, colocar cada coisa no seu devido lugar. E eu fiquei pensando nessa questão de organização. Eu coloquei isso dentro de mim também. Eu tirei todos os meus pensamentos, coloquei tudo para fora e coloquei cada coisa dentro do seu devido lugar, para mim saber quem eu sou,
para mim saber o que eu acredito, para mim saber o que deve permanecer dentro de mim como templo do Espírito Santo. E é essa pergunta que eu faço para vocês. É essa mensagem que eu acredito que Jesus está querendo mostrar aqui para nós. Antes de nós colocarmos a casa em ordem exteriormente, nós devemos colocar a casa em ordem dentro de nós. O que você acredita? O que você deve deixar, abandonar? O que você deve permanecer dentro de você? Se você sabe que tem alguma coisa dentro de você que não condiz com a palavra de Deus, com a verdade, você deve se arrepender e buscar em Jesus para ser liberto. O que você sabe que Jesus se agrada de você, o que você sabe que é certo, continue acreditando, lutando e defendendo o reino de Deus na sua vida. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Que Deus abençoe vocês. E eu vou enviar novas mensagens, né? Vou continuar estudando a palavra e venha estudar a palavra comigo.